A graça e a paz, meus amados irmãos, tudo bem? Estamos voltando aqui com o estudo sobre como receber e manter as bênçãos de Deus em nossas vidas. Ontem nós estávamos falando e acabou dando aqui um probleminha aqui no meu celular, um pouco a memória e não deu para gravar tudo, né? Mas nós estamos aqui retomando hoje e vamos estar aqui meditando mais um pouco nesse estudo, o qual Deus tem falado comigo e eu creio que tem falado com você também, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos ontem no livro de Jó, acredito que vocês lembram ainda, e eu quero começar aqui falando de algo muito importante. Não quero te apresentar uma religião, porque religião não salva. Não quero te apresentar um outro Deus, mas eu quero apresentar o Deus dos céus, o Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, louvado seja o nome do Senhor. Este Deus, conforme fala em Salmo 24, versículo 1, que é o dono de todo o universo, de todo o mundo, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Louvado seja o nome do Senhor. É este Deus que eu quero apresentar, que eu quero trazer aqui para os ouvintes e para quem está me acompanhando neste estudo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero já de antemão dizendo, deixando aqui uns comentários. Você que queira se inscrever nesse canal, que está ajudando, eu vou ficar muito grato por isto. Deixe lá o seu comentário, se você concorda ou não concorda com alguma palavra que for falado, eu aceito o comentário, tá? E se inscreva, compartilhe, aperte lá o sininho para você receber notificações de novos vídeos. E quero aqui também divulgar canais aqui de pessoas, amigos nossos aí, que você possa estar também edificando a sua vida com a palavra de Deus. São pessoas responsáveis, pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus, que ensinam, faz questão de ensinar a verdade. Falando sério, meus irmãos, porque tem pessoas que fazem uns vídeos aí, umas lives, que pelo amor de Deus, é só blá 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 e só revelação de que vê o marido de fulana de tal traindo, que vê gente matando, que vê isso, aquilo outro. Não sai um ensinamento da palavra de Deus que edifica e que conforta as pessoas. Mas eu quero deixar aqui, você que queira também seguir um canal que é muito edificante, eu gosto muito de assistir as suas pregações, seus ensinamentos, são pessoas responsáveis. Aqui o Bispo Gil, entre lá no canal do Gil Rodrigues, o presbítero Mauro Lúcio ali do Governador Valadares ali, que é um grande professor da Escola Bíblica Dominical, tem o seu trabalho aí no YouTube, entre lá, se inscreva também, siga esses homens de Deus que realmente têm compromisso com a palavra de Deus. São pessoas que vai trazer-te para a sua vida palavras que edificam. Entre lá no Facebook do Pastor Valdecir Clemente Dias, assista as suas mensagens. São mensagens de poder, mensagem que edifica, mensagem que traz um conforto, uma resposta para os dias que nós estamos vivendo hoje. Então, meus amados irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês. Procurem, em meio a essa catástrofe que está acontecendo no mundo, buscar uma verdadeira palavra que edifica, que te conforte,
e que te traga assim uma mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não dá mais, meus irmãos, para ficar sendo encanados com profetadas que existem por aí afora. Pessoas que se aproveitam de uma conversa que você tem dialogado com pessoas para se aproveitar e querer dar uma revelação, às vezes, da carne, mas não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que pelas suas árvores se conhecem os seus frutos. Então nós temos que buscar realmente palavras que edificam, que traz mudanças para nossas vidas. E sigam esses homens de Deus que tem aí, louvado seja o nome do Senhor, esses trabalhos no YouTube, no Facebook, louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito bom. São outros, né, vários pregadores aí, homens de Deus, que eu poderia estar citando aqui, mas deixo para outra oportunidade. Nós vamos já estar em continuidade aqui ao nosso estudo sobre como receber e manter as bênçãos de Deus em nossas vidas. Então, nós estávamos falando ontem sobre quem é o causador de doenças, né? Aí tem aqui, saiba qual é a vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós citamos ali Oséias 4 e 6, que diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o entendimento, né? Oséias 4, versículo 6. Aí nós podemos ver, nós estamos também na Isaías 1 e 3, que diz que o boi conhece o seu possuidor, louvado seja o nome do Senhor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, louvado seja o nome do Senhor. O meu povo não entende, louvado seja Deus. Então, transferindo para os nossos dias hoje, é como o Senhor fala aqui, em vez de falar Israel, o meu povo, no geral, não tem conhecimento, louvado seja o nome do Senhor. E por isto muita gente são destruídos, porque falta o conhecimento de Deus, falta o conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa que eu bato muito na tecla é quando, louvado seja o nome do Senhor, aqui em Lucas 17, versículo 5, os discípulos, eles pedem para que Jesus aumentasse a fé deles. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a fé, amados, ela aumenta quando nós buscamos o conhecimento de Deus, quando nós vemos as obras do Senhor tem feito em nossas vidas, temos ouvido testemunhos de pessoas que foram restabelecidas, que foram restauradas, que foram libertas. Pessoas que para a sociedade não daríamos nada, mas o Senhor transformou, libertou e fez dela uma nova criatura. Então, a gente vê que é através do conhecimento, porque lá em Romanos também, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é aí que nós devemos buscar o conhecimento, louvado seja o nome do Senhor, na palavra, porque é aí que a fé, ela vem aumentar em nossas vidas. Ok, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver aqui quem é o causador das doenças, das desgraças que nós vemos acontecendo no mundo, né? E eu citei aqui que é ao contrário que muita gente pensa que é Deus, mas não é. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é o causador das doenças. Eu citei Romanos 10 e 10, que diz que o ladrão, né, que é o Satanás, ele não veio senão a matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Aí Jesus completa, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz que é o diabo que é o causador. Louvado seja o nome do Senhor de todas esses males que acontecem no mundo e não Deus. Doenças e dores não é vida de abundância?
Louvado seja Deus. E eu estava citando Jó, quando Satanás ele pega, meus amados irmãos, e vai juntamente com os filhos de Deus quando eles vão adorar ao Senhor. E ele chega lá e Deus fala assim: de onde vem Satanás? E ele falou de rodear a terra e passear por ela. Vivo eu, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus fala da testemunha de Jó. Deus fala assim: observaste meu servo Jó? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí Satanás responde assim: louvado seja o nome do Senhor. Satanás respondeu ao Senhor, no versículo 9 do capítulo 1 de Jó, diz assim: respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não o tens protegido de todos os lados, a ele, a sua casa e a tudo o que tem? Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora quero dizer para você: acaso não é Deus que protege? Acaso não é Deus que tem te protegido de todos os lados? A tua casa, a tua família está protegida por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que tu tens foi Deus quem te deu. Está na proteção de Deus. Deus quem tem cuidado de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós passamos por momentos, louvado seja Deus, de a gente lá na frente a gente até se admira, mas como que eu passei por este problema? Mas não é você, não sou eu. Quantas coisas já passei na vida, louvado seja o nome do Senhor. Momento de enfermidade, momento de angústia, momento que eu pensava que eu não ia vencer na vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas, quando nós olhamos para trás, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos que é a proteção de Deus. O próprio Satanás falou aqui: acaso, louvado seja o nome do Senhor, serve ele em vão? Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Versículo 10, ele falou: acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo o que tens? Então é Deus quem te protege, a tua casa e a tudo quanto você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para trás e vemos onde nós estamos hoje, a libertação que nós temos, louvado seja Deus, a cura que recebemos, louvado seja o nome do Senhor. Tudo, a nossa vida hoje é um milagre na mão do Senhor. Aí ele continua: a obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra. Aí no versículo 11 ele continua: mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que até para Satanás mexer com alguém, tem que ter a permissão de Deus. Todas as doenças, desgraças, muitas das coisas que acontecem na vida do homem, tem pessoas que pensam que é Deus que dá, mas não é. É a permissão de Deus. Ouça isso, meus amados, no nome de Jesus. É Deus quem permite. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não se lembra de quando Satanás chegou e pediu para Jesus para peneirar a vida de Pedro? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus dá testemunho, Jesus fala para Pedro: louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É no capítulo 22 de Lucas, versículo 31 e 32. Jesus chega para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que tudo que Satanás faz, ele pede permissão para Deus.
Então tudo que acontece, de doença, de muitas coisas que acontecem na vida do homem, não é Deus, literalmente, que faz para a vida do homem, mas é Satanás que pede permissão. Muitas vezes Satanás pensa, como pensou de Jó, que Jó iria blasfemar contra Deus, que Jó iria jogar tudo, como se diz o ditado, chutar o pau da barraca, chutar o balde e abandonar tudo. Mas Deus, ele quis testemunhar de Jó. Deus, Jesus também, ele fala para Pedro que Satanás chegou e pediu para peneirar Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus não deixou, porque Pedro não estava preparado, assim como Jó esteve preparado. Quantas vezes o inimigo pede para fazer algo com você, mas Deus não permite, porque Deus conhece a sua estrutura e sabe que você não vai resistir. Louvado seja o nome do Senhor. E outros, Deus permite que Satanás ele toque com a enfermidade, porque ele sabe que você vai resistir, ele sabe que você vai passar por aquilo dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Satanás vai ser envergonhado porque não conseguiu te derrubar. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Louvado seja Deus. Tiago 1,17, nós vamos ver uma palavra muito interessante de uma coisa que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Diferentemente que Satanás não tem nada disto. 1,17 diz assim, amados. Louvado seja Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças nem sombra de variação. Versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como, louvado seja o nome do Senhor, como primícia das suas criaturas. Então, amados, nesse versículo 17 nós já podemos ver que toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, é dos céus, é do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, descendo do Pai das luzes. Quem é? O Senhor Deus. Aleluia, teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então são essas coisas que Deus tem para mim e Deus tem para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Deus não tem doença para dar aos seus filhos. Louvado seja Deus. É como eu te falei, há a permissão dele. Louvado seja Deus. Quando o inimigo pede, muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, ele permite. Muitas vezes é para provar para o próprio diabo, para o próprio Satanás, que você é uma pessoa resistente. Por isso não tenha como uma derrota, não tenha como vencido quando isso acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é Deus que está permitindo certas coisas, muitas vezes, para provar para o próprio Satanás que você é capaz. Então, sinta-se assim feliz em passar por aflições, como diz a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele confiou em você. Deus, ele deu um voto de confiança em você. Louvado seja o nome do Senhor. Então essas permissões vêm, mas ela passa. Louvado seja Deus. Jó, ele foi testado por muitos e muito tempo, mas provou para Satanás que ele era fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como aconteceu com Pedro, louvado seja Deus, que ele, depois da conversão de Pedro, depois que ele se entrega, que ele conhece realmente, que ele buscou, aleluias, a presença de Deus mais profundo, louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele pôde usufruir de grandes momentos na sua vida, de milagres, de muitas coisas boas que Pedro vivenciou. Louvado seja o nome do Senhor. E você também, nós, depois que passarmos por tudo que nós estamos passando, lá na frente, nós vamos viver um momento histórico, o qual nós nunca vivemos. Ouça isso no nome de Jesus, porque Deus é contigo. Deus é com você que está ouvindo neste momento esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu citando aqui também que nós, como pais,
só queremos dar boas coisas a nossos filhos, só queremos o bem deles, né? Nenhum pai no seu perfeito juízo castigaria seu filho com uma doença, com um cancro, com alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor, ou qualquer outra doença. Na verdade, estamos sempre à espera de oportunidade para ajudarmos a nossos filhos. Como é que Deus, que é amor, e bem melhor que nós, nos daria uma doença, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos para Mateus capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, versículos 6 ao 12. Nós vamos ver uma palavra tremenda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus Cristo ele fala desta maneira, ouça isso no nome de Jesus. Não deis aos cães as coisas santas. Louvado seja Deus. Não lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os seus pés, e voltando-se, louvado seja Deus, vos estraçalhem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pois aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre vós, vejam só a pergunta, qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, filho, lhe dará uma serpente? Ou pedindo um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, vejam só, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais, aleluia, vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês viram aqui a pergunta? Qual dentre vós é o homem, versículo 9, que lhe pedindo-lhe um pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Aleluia. Ou pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma cobra, ou uma serpente, como queira. Louvado seja Deus. Então, mesmo nós, seres humanos, nós queremos dar boas coisas aos nossos filhos, como que o nosso Deus nos daria uma doença? Ele não iria fazer isso. É como eu falei, ele faz, ele permite, né? Que ele não faz, ele permite para nos provar, para nos testar, para provar para alguém, para provar para Satanás que nós somos filhos dele, que nós somos fiel, que nós não vamos blasfemar dele na situação que passamos, na doença, seja na pobreza, seja em que for. Nós não vamos jamais blasfemar contra o nosso Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, amados, Deus ele só tem coisas boas para nos dar, conforme nós acabamos de ver, né? É a palavra de Deus, não é a minha palavra, conforme nós lemos agora em Tiago 1, 17 e 18, que ele tem toda a boa dádiva e todo dom perfeito que vem lá do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aqui provado na palavra que é Deus quem faz, aleluias, coisas maravilhosas em nossas vidas. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu quero dizer que o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, conforme nós podemos ver em 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus Cristo, ele se manifestou, ele veio como homem, como diz lá em João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo que se fala é da palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Ele desceu, se fez homem, louvado seja o nome do Senhor, e habitou no nosso meio, para desfazer as obras de Satanás. E quais são as obras de Satanás? Louvado seja o nome do Senhor. São as maldições, são as doenças, né? Que inclui a morte espiritual, que nós estamos vendo, que é a separação de Deus. Então tudo isso Satanás ele conseguiu fazer através da separação do homem com Deus. Foi Adão
e Eva lá no Éden. Ele separou, e daí todo homem, daí para frente, nasciam com o pecado original, que é o pecado de Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Já veio as doenças, mortes físicas, enfermidades, dores, pobreza, e por aí se vai. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem por si só, ele nunca conseguiria vencer tais forças malignas. Mas daí foi quando veio o Filho de Deus, Jesus Cristo em forma de homem. Louvado seja o nome do Senhor. E aí que está o mistério. Ele, louvado seja o nome do Senhor, através de uma virgem, através de Maria, louvado seja Deus, que ele nasce, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele começa a fazer a obra de Deus, a evangelizar, a expulsar demônios, a curar os enfermos, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Deus, ele tem sempre uma maneira de trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo é que veio para trazer doenças, pobrezas, maldições, várias, conforme nós falamos agora, e etc. Mas Jesus veio à terra para desfazer essas obras que são maldições. Para isto que Jesus veio, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele sofre, ele passa por tudo que passou, ele fez tudo, mas não negou. Ali estava, até na hora em que os soldados romanos pegam ele, louvado seja o nome do Senhor. Um dos apóstolos, que o apóstolo São Pedro, foi lá, desembainhou a sua espada da bainha e cravou na orelha de um dos soldados, do Malco, louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou assim: Pedro, meta a tua espada na bainha, porque quem com espada fere, com espada será ferido. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele vai lá, opera um grande milagre na presença de todos. Pegou aquela orelha e colocou no lugar, e aquela orelha ficou perfeitamente. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? E Jesus fala para Pedro: não sabe, Pedro, que eu tenho poder para pedir ao Pai anjos, legiões de anjos agora em meu favor, e essa prisão poderia não acontecer, Pedro, mas é necessário que eu passe. Louvado seja Deus. Então ele já veio, já certo que iria passar tudo aquilo que estava passando naquele momento. Ouça isso, meus amados, por amor a mim e a ti, louvado seja Deus. Por isso que ele, louvado seja o nome do Senhor, tem esta palavra para o seu coração nesta noite, ou neste dia, ou de manhã, depende do horário que você estiver ouvindo esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, é da vontade de Deus curar sempre. Louvado seja Deus. É da vontade de Deus curar sempre. Não é só ontem, não é só hoje, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Algumas pessoas dizem assim: Deus às vezes cura, outras vezes não. Nem sempre é da vontade de Deus curar. No entanto, essa ideia é errada, amados. É errada. Não é que Deus às vezes quer curar, às vezes não. Deus quer curar sempre. Mas é como eu que falei. Oséias 4:6. O povo são destruídos porque lhe falta conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só. No entanto, esta ideia é errada de pensar dessa maneira. É da vontade de Deus curar sempre e todos os tipos de enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 103. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver o salmista, ele expressando, aleluias, com tanta certeza. 103, versículo 3, que diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara. Quantas enfermidades que Ele vai sarar aqui? Só um pouco? Só metade? Não. A palavra diz: e sara todas as tuas enfermidades. Então são todos tipos de enfermidades. São todas. Louvado seja o nome do Senhor. Então é da vontade dEle curar sempre e curar todas as enfermidades. Ouça isso, amados. No nome de Jesus. Salmo 103, versículo 3. Medite na palavra de Deus. Se apegue com essas palavras que vai te encher de fé. Conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Conheça, procure,
É como eu falei no começo, procurem pessoas que realmente falam a verdade, que pregam a palavra, que vai te encher de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, amados. O castigo que nos traz, que nos traz até hoje, não é que nos trouxe não, é que nos traz a paz, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Leia lá Isaías 53, versículo 4 e 5. Então, quando nós vemos essas palavras, nós vamos nos encher de fé. E eu até citei aqui em outra gravação que eu fiz, que Jesus, quando ele chega ali na beira da praia, ele entra em um dos barcos, que é o barco de Simão Pedro, e ali ele ensina. Foi lá na pesca frustrada lá, quando eles se frustraram a noite inteira pescando e não pegaram nenhum peixinho, louvado seja Deus. E ele entra naquele barco de Pedro, se afasta um pouco da praia, da areia e ensina a multidão. Depois que ele ensina para os discípulos, ele agora fala para eles, lançai a rede no lado direito. Mas será que eles já não tinham lançado a rede no lado direito? Mas Jesus fez questão de ensinar, para que a fé deles fossem acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. É como diz lá em Romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E ali eles se encheram de fé e lançaram a rede e trouxeram a rede cheia de peixe. Em 1 segundo, amados. Para quem passou a noite inteira e não pegou nada. Louvado seja Deus. Em um momentinho só ali, eles pegaram vários peixes. Talvez você esteja relutando com um problema há muitos anos. Louvado seja o nome do Senhor. Há tanto tempo você esteja passando por um problema de enfermidade, tem orado, tem feito campanha, tem feito de tudo, mas não tem conseguido êxito nas suas orações. E talvez você já esteja até querendo desistir. É da vontade de Deus que eu pereça dessa maneira, que eu vou até os últimos dias sofrendo com essa enfermidade, com este problema que está me assolando, com este temor, com essa depressão. Não, amados, ouça a partir de hoje a palavra de Deus, aplique ela ao seu coração, louvado seja o nome do Senhor. E você verá que o que você não conseguiu em muitos anos, pedindo a Deus, fazendo campanha, louvado seja Deus, mas hoje você parou para ouvir a palavra de Deus e o seu coração está neste momento se enchendo de fé. Faça como os discípulos lá, louvado seja Deus, acho que é em Lucas 5, né? Louvado seja o nome do Senhor, na pesca maravilhosa. Escute, tire um momento para ouvir o Senhor falar com você. E a sua fé vai crescer. Louvado seja Deus. E você vai conseguir o seu milagre hoje, que você tanto esperava, tantos anos esperando. Você não conseguiu, você consegue hoje. Ouça isso que eu te falo em nome de Jesus. Antes de fazer qualquer pedido a Deus, antes de chegar-se para fazer uma oração, Senhor, faz isso por mim, Senhor. Pare um pouquinho, leia a palavra de Deus, busque, enche seu coração de fé. Aí você vai chegar para Ele e vai falar, Senhor, a Tua palavra está escrita assim, que o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades, Senhor. Senhor, que o Senhor já levou as nossas enfermidades sobre a cruz do Calvário. Louvado seja Deus, e você vai ver que o seu milagre vai acontecer hoje. Louvado seja Deus. Creia na palavra do Senhor. Jesus sofreu, amados, para ser o nosso substituto. Sofreu na cruz do Calvário, para em tudo Ele ser o nosso substituto. Aquela cruz não era para Ele, era para mim, era para você, era para nós, pecadores, nas condições de pecadores que nós estávamos. Louvado seja o nome do Senhor, que estamos até hoje. Louvado seja o nome do Senhor, mas Jesus Cristo, Ele assumiu a nossa culpa. Louvado seja Deus, transferiu para Ele todos os nossos pecados. Por isso que Isaías já tem, o profeta messiânico, ele já tem esta visão e diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores,
levou sobre si. Nós o reputamos como ferido e aflitos, como aflitos e feridos de Deus e oprimido, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Vejam só, ele assumiu, ele tomou para si, louvado seja o nome do Senhor. Foi castigado, foi humilhado, mas ele via nós. Cada chicotada que ele tomava ali, ele via a mim, via você. Aleluias. É como dizer assim, eu aguento, meu Pai. Eles não iriam aguentar, mas eu aguento por eles. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz ainda, faz questão de dizer que se nós morremos com Ele, também ressuscitaremos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda isto, que Jesus, Ele é o seu substituto. Ele já tomou as suas enfermidades, Ele já tomou suas maldições, o castigo que era para você, Ele já tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Acrescente a sua fé nesse momento através dessa palavra. Jesus levou nossos pecados para, em troca, recebermos salvação eterna, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já levou nossas enfermidades, as nossas dores, nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus levou as nossas enfermidades, levou nossos pecados. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já pagou pelas nossas enfermidades e pelas nossas dores. Hoje, se você quiser, pode receber cura divina de Jesus. Basta aprender como fazê-lo. Não é a nossa maneira, mas a maneira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O problema é que queremos muitas vezes ensinar a Deus como se deve trabalhar, como se deve fazer. Ah, sim, eu quero ser curado. Parecendo aquele rapaz lá, o Amã, que foi falar lá com o profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E chega lá, o profeta manda ele dar 7 mergulhos no rio lá. E ele falou, mas será que os rios lá não é mais livre que este? Ele queria uma maneira melhor, mais fácil de ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos acatar as ordens de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não querer ensinar Deus a trabalhar. Da maneira que Ele fizer na sua vida, agradeça. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro, amados, é da vontade de Deus curar todos. Louvado seja o nome do Senhor. É da vontade de Deus curar todas as pessoas. Mateus 10, nós vamos ver. Louvado seja o nome do Senhor, versículos 7 e 8. Oh, glória a Deus. 10, versículos 7 e 8 de Mateus, vai nos dizer assim, vejam só. E indo pregar dizendo, o reino de Deus, dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Agora vejam só, como ele fala aqui no plural, é o próprio Jesus Cristo falando para os seus discípulos. Ide antes, versículo 6, ide antes as ovelhas perdidas na casa de Israel. E indo, pregai dizendo, o reino do céu está próximo. Curai os enfermos, certo? Não é o enfermo, os enfermos, todos. Então é da vontade dele curar todos. Ouça isso no nome de Jesus. Limpai os leprosos, todos. Ressuscitai os mortos. Expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Agora, muitas pessoas podem dizer, por que isto não acontece hoje? Os discípulos, eles receberam esta ordem do Senhor Jesus para eles irem pregando, ensinando, curando os enfermos, louvado seja o nome do Senhor, curando os leprosos, louvado seja Deus, expulsando os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia, quantas pessoas que buscam, é como eu estava falando ontem, buscam mais material, se enlaçam com os problemas desta vida e muitas vezes não buscam o conhecimento de Deus, de se aproximar de Deus. Ouça isso, meus amados, em nome de Jesus. Mas quando nós buscamos conhecer mais a Deus, quando nós buscamos estar na presença de Deus, então nós vamos ter esta autoridade que o Senhor Jesus Cristo deu aqui para os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Então era a vontade de Deus curar todos.
Romanos capítulo 2, versículo 11, porque para Deus não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Deus vai curar porque ele é um pastor, Deus vai curar porque ele... Não, é todos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não faz acepção de pessoas, seja pobre, seja rico, seja branco, seja preto. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então é da vontade dele curar a todos. Se Deus curar uma pessoa, então é da vontade de Deus curar todas as pessoas, pois que ele não faz discriminação de pessoas. Então se ele cura um, ele cura todos. Basta nós termos conhecimento de Deus e buscar a verdade acerca de Deus e você vai ser curado. O meu povo são destruídos porque lhe falta o conhecimento. Examinar as Escrituras, louvado seja o nome do Senhor, que é dela que sai, é fonte de vida, que é... Então, amados, nós temos que buscar a presença de Deus. Alguém perguntará, então por que é que muita gente não é curada? Em primeiro lugar, porque desconhecem a vontade de Deus, conforme disse Oséias 4:6, nós já lemos. E eu estou batendo muito nessa tecla. Conhecimento de Deus, amado, é tudo para nós recebermos a vitória. Louvado seja Deus. Então eles desconhecem a vontade de Deus. E em segundo lugar, porque não sabem como receber de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4 de Tiago, temos aqui uma palavra muito interessante, nós vamos ler aqui. Capítulo 4, versículo 1 ao 4. Vejam só o que vai nos dizer Tiago aqui. 4, 1 ao 4. De onde vêm as guerras? Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só a pergunta. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Olha o versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Agora vejam só em que eles querem gastar. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vocês estão vendo aqui? Por que o povo são destruídos? Por que as pessoas não são curadas? Vejam só, talvez aqui o povo aqui estava enfermo. O povo aqui estava pedindo talvez uma cura. Ouça isso no nome de Jesus. E aí no versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos prazeres. Agora, vê o versículo 4 completa. Adúlteros e adúlteras. Então, talvez estavam enfermos, queriam ter prazeres do mundo, queriam ter prazeres, só que adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Então eles queriam ser curados para continuar adulterando, para continuar fazendo as coisas ilícitas. Louvado seja o nome do Senhor. Gastando a sua saúde, gastando a sua vida em coisas que desagradavam a Deus. Aqui está o problema, porque eles não recebiam. Por isso que muitas pessoas não são curados. Por isso que muitas pessoas não recebem. Porque eles pedem e não recebem porque eles pedem para os seus próprios prazeres. Muitas pessoas estão lá acamadas. Pede, se eu estivesse vivo, se eu estivesse bom, se eu estivesse com saúde, eu ia pegar aquele camarada, mas ia dar uma surra. Mas se eu... já está pensando no mal, pensando em ser curado para fazer o mal. Ouça isso no nome de Jesus. E não é assim que Jesus quer. Jesus quer curar para que nós reconheçamos o poder dele e nós agradecemos a ele. Veja 1 João capítulo 3, versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Que é que Deus vai falar conosco neste momento. Vejam só. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Ora,
O seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, é isso que o Senhor quer, que nós pedimos e dele recebemos, mas temos que amar uns aos outros. Como é que eu vou receber, pedir algo a Deus se eu odeio meu irmão? Se eu quero matar alguém, se eu quero... Não vou receber. Deus vai deixar ele sem curar, sem receber a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que entender o porquê que nós não estamos recebendo muitas das vezes, qual é a nossa intenção, em que nós queremos gastar, aleluias, as nossas forças. Se for nossos prazeres carnais, Jesus não vai fazer mesmo. Mas se for para trabalhar para o Senhor, se for para evangelizar, se for para dar testemunho do que Deus tem feito na sua vida, para que outras pessoas recebam também, aí você vai receber a cura. Capítulo 5 de 1 de João, versículo 14, louvado seja Deus, assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Então, se nós pedir alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor, estiver na vontade dele, é da vontade dele curar? É. Então peça a cura. É da vontade dele libertar? É. Que ele já falou sobre libertar todos, orar pelos enfermos, endemoniados, limpar os leprosos, conforme nós vimos lá em Mateus 10. Então, peça, que essas coisas é da vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ver que grandes coisas vão acontecer na sua vida, amados. Ouça isso no nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou correr aqui um pouco, porque quero deixar o próximo tópico para a próxima lição. Mas vou ler aqui o quarto tópico. O quarto lugar é da vontade de Deus curar hoje, certo? Nós vamos ver que é a vontade do Senhor curar hoje também. Curou ontem, cura hoje e amanhã, cura sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é da vontade dele também curar hoje. Deus não muda, amados. Malaquias capítulo 3, versículo 6, louvado seja o nome do Senhor, vai nos dizer isto, que ele não muda e por isso é que nós não somos consumidos. Malaquias, né? É um livro muito interessante aqui, nós estávamos meditando nessa palavra, e nós vamos até estar lendo Malaquias 3, aleluia, versículo 6, glória a Jesus. Nós vamos estar lendo aqui para provar para os irmãos. 3, versículo 6 diz assim: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Certo? Então, esta a nossa esperança que nós temos, é que Deus não muda. Por isso que nós não somos consumidos. Nós somos pecadores, mas quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós chegamos à sua presença, pedimos a sua misericórdia, pedimos perdão, buscamos com confiança, com coração, interesse de coração, com coração verdadeiro, não coração fingido, conforme já falei aqui. Louvado seja o nome do Senhor, que muitos buscavam o Senhor Jesus por causa do pão que comeram e saciaram a sua fome, não por causa dos milagres que viram. Então nós temos que buscar o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Não só pelo que Ele faz. Então Deus não muda. As circunstâncias mudam, o mundo muda, as pessoas mudam, mas Deus não muda. Se Jesus curou ontem, também vai curar hoje e curará amanhã, certo? É só buscar Deus com interesse de coração, conforme diz 1 Crônicas 16, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver outras referências também em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sarei a sua terra. Veja só que Deus faz aqui essa promessa para que aqueles que realmente buscam o Senhor de coração, eles recebem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que estejam todos entendendo. Estou falando um pouco rápido, mas acredito que dá para
todos estarem aí entendendo o que eu estou falando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não quero deixar dúvida, qualquer coisa, façam pergunta, deixe lá no canal, deixe pergunta lá, certo? No YouTube, nos comentários, e procurem, e se tiver alguma coisa mais a acrescentar também, estaremos aí para ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, nós queremos estar compartilhando com o outro informações. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra, louvado seja o nome do Senhor, ela corta para lá, corta para cá e corta para lá. Então, nós temos que estar, aleluias, informados. Louvado seja Deus. Um nos ajudando um ao outro, e assim nós vamos vivendo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29 e 30, amado, vai dizer assim: então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, veja só, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Certo? Então nós vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então, quando nós estivermos em angústia, o mundo está agora vivendo um momento de angústia, com o que nós estamos passando, só se vê pessoas angustiadas, pessoas sendo prejudicadas, pessoas, seus comércios sendo prejudicados, enfermidade assolando, pegando um e outro, louvado seja o nome do Senhor, milhares e milhares de pessoas morrendo. Mas é nesse momento de angústia que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todas as nossas almas, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós estivermos em angústia, agora nós vamos buscar o Senhor, nós vamos estar sempre buscando a sua frente. O que diz a última parte do versículo: e ouvirás a sua voz. Deus está pronto, amados, para ouvir a sua voz, para ouvir o nosso clamor nesse momento de angústia. Então clame ao Senhor, busque, e você vai ver maravilhas de Deus acontecerem em suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto lugar, a semente é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, para isso acontecer, nós temos que semear a semente. É conforme eu falei que Jesus semeou a semente ali para os discípulos na pesca lá, e eles receberam aquela semente e encheram-se de fé. Louvado seja o nome do Senhor. E dizia, né, Jesus, e dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Marcos, nós vamos ver isso aí, Marcos 4, versículo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, acho que é isso, né? 4, versículo 2, ele manda nós pregar a tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é esta a mensagem que nós devemos estar pregando, é esta palavra que nós devemos estar mostrando para todos, a tempo e a fora de tempo. Por quê? A palavra de Deus, como diz, se não me engano, acho que é em Jeremias, ela é como martelo que esmiuça a penha. Ouça isso, amados, no nome de Jesus. Então você vai falando hoje, e é aquele coração duro que está trancado, que é como se Jesus estivesse batendo a porta, e uma hora ela se abre, Jesus entra e ceará com ele, e nós cearemos com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais você prega, quanto mais você insiste, ela vai quebrando, ela vai esmiuçando aquela penha, aquele coração de pedra. E o próprio Jesus disse que ele troca o coração de pedra e põe um coração de carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor, ela é assim. Você vai semeando a semente, vai semeando a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ver que Deus, Ele vai estar com você. Louvado seja Deus neste momento. Indo, pregando, evangelizando, curando, limpando os leprosos. É um mandamento. Louvado seja o nome do Senhor que Ele deu para nós. O que semeia, semeia a palavra. É a palavra de Deus, Marcos capítulo 4, versículo 14. Então nós vamos estar semeando essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que todo o reino de Deus, ele funciona de acordo com o princípio de semear e de colher. Aquilo que você semear é o que você vai colher. Pois Provérbios 22, faço até questão de ler com você, versículo 8, né? Provérbios 22,
Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos acabando essa parte aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E amanhã nós vamos continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 22 de Provérbios, versículo 8, diz assim: o que semeia a perversidade cega males, e a vara da sua indignação falhará. Então, tem tradução, eu já vi até esse ditado que diz que o que semeia vento colhe tempestade. E aqui ele fala que o que semeia perversidade colhe os males. Então, aquilo que a gente quer, que nós queremos colher, é aquilo que nós vamos plantar. Se eu quero colher coisas boas, eu vou plantar coisas boas, né? Porque o reino de Deus, ele funciona de acordo com o princípio de semear. Então é isso que nós vamos colher. Aquilo que você semear, você vai colher. Então nós devemos tomar muito cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Para não semear coisas ruins, erva daninha. Louvado seja o nome do Senhor. As plantas nascem como resultado de semear a semente, certo? Então a palavra de Deus também, ela vai brotar no coração das pessoas com o resultado de você semear a palavra. Então continue semeando e você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. É a palavra de Deus, semeada no coração, que vai produzir frutos de cura divina. A semente de cura divina a semear no seu coração é você saber que é da vontade de Deus curá-lo. É quando você conhece, quando você tem esse conhecimento da palavra, daí você vai ter essa certeza que você vai ser curado, porque está na palavra de Deus e você sabe que é a vontade de Deus curar. Então, tenhamos essa certeza no nosso coração, para que nós possamos produzir esses frutos de cura. Louvado seja o nome do Senhor, para a minha vida, para a vida de terceiros, para a vida daqueles que buscarem uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A oração da fé que cura o doente deve ser feita depois e nunca antes de semear a semente, que é a palavra de Deus. Então, para se fazer uma oração da fé, como que você vai fazer uma oração da fé se você não semeou a palavra? Se não mostrou para a pessoa que quer ser curada versículos que mostram acerca da palavra de Deus, acerca de curas. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso nós vamos ver em Lucas 17, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já até citamos aqui. Louvado seja Deus. Disseram então os discípulos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aí foi quando eu citei também Romanos 10 e 17, que fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, semeie primeiro a palavra antes de fazer a oração da fé. Se apegue com os versículos onde Deus garanta a sua vitória, a sua cura. Louvado seja o nome do Senhor. E você verá que quando você orar, aquela pessoa está cheia de fé. Ministre a palavra, mostre a palavra. Tenha conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, do Deus que você serve. Aí muitos falam assim: mas Deus é um só. Louvado seja Deus. Tem tanto tipo de deuses por aí. Mas o Deus verdadeiro que eu quero te apresentar não é a Assembleia de Deus. Não é uma congregação qualquer que eu quero te apresentar. Mas é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Este sim faz a diferença. Não é qualquer deusinho por aí que se diz que é Deus, não. Nem aqueles que estão lá no centro de Macumba. Se fosse bem Cumba, não tinha o nome de Macumba. Nem aquele Deus que as pessoas adoram lá e fazem o mal para os terceiros, não. Este é o Deus que nós conhecemos, Criador dos céus e da terra, que é um Deus misericordioso, tardio em irar-se, que dá oportunidade para o homem se arrepender. Este é o Deus que eu quero te apresentar. Este é o Deus que cura. Louvado seja o nome do Senhor, que faz milagre nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha esse conhecimento de Deus. O meu povo foram destruídos porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que buscar a sua presença. Muitas pessoas vêm, pedem oração. Ore por mim, pois eu estou doente. Mas o que a maior parte não se apercebe que o que elas precisam, em primeiro lugar, é de aprender a palavra de Deus para poderem colaborar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, mas Deus precisa de que a gente conte, de que a gente tenha esse conhecimento. Precisa. Deus quer ver a sua fé. Jesus precisava perguntar para o cego Bartimeu: o que você quer que eu te faça?
Louvado seja o nome do Senhor. Aquele cego estava lá na beira do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, como ele é onisciente, ele é Deus, ele já sabia o que o homem queria, ele já sabia o que o homem estava precisando, estava necessitando naquele momento. Mas, louvado seja o nome do Senhor. Ele fez questão de perguntar: o que queres que eu te faça? Porque ele queria ouvir, certo? Ele confessar dos seus lábios, para ver se realmente ele tinha aquele conhecimento de que Jesus poderia fazer naquele momento. O que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu volte a ver, que eu quero ver. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio, falou: vê, a tua fé te salvou. Primeiro, Jesus trata com a alma, a doença psicomática. Todos que nós vemos Jesus curando, ele sempre fala: a tua fé te salvou. Ele não fala: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E como prova de que ele tinha recebido a salvação, vinha a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Como prova de que ele tinha recebido o conhecimento de Deus, vinha a sua cura. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ficando por aqui. Da próxima nós vamos o tópico 2. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos mostrar aqui como remover todos os obstáculos para receber de Deus esta cura maravilhosa. Certo? Remova todos os obstáculos. Nós vamos deixar para o próximo e que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos, no Facebook. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus terá sempre uma palavra para o seu coração. Se inscreva e assine lá, aperte lá o sininho para receber notificações. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe lá o seu joinha se gostou. Louvado seja Deus. E deixe seus comentários. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fazer aqui uma oração para que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua vida e a sua família. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Neste momento, Senhor, a semente foi semeada. Ó Espírito Santo, que agora fica com o Senhor, meu Pai. A parte que eu não posso alcançar, o Senhor alcança, porque o Senhor é onisciente, onipresente. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Este ouvinte que acabou de ouvir esta mensagem, Senhor, ele está agora orando comigo, Pai. No nome de Jesus, vai ao alcance dele agora e faz o milagre da cura. Ele creu, ela creu. Senhor, tem o conhecimento de Ti. Ela sabe agora que o Senhor pode fazer. Pai querido, em nome de Jesus, faz o milagre agora, o milagre da cura, da libertação, Senhor. Desfaz agora, conforme nós lemos, ó Deus, que o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás. Desfaz agora, Senhor, qualquer laço que ele quis botar nessa família. Ó Deus, que haja paz entre pais e filhos, nessa família, Senhor, onde não está tendo compreensão. Pai querido, entra agora, Senhor, com a Tua paz, com a Tua graça, Senhor, e enche este lar da Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, amados, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.